Olá, pessoal. A vida muda aqui no Reino Unido a partir de quinta-feira. O primeiro-ministro Boris Johnson fez um pronunciamento nesta terça-feira dizendo o que serão as novas, restrições para tentar conter essa onda, esse aumento no número de casos de contaminados por coronavírus. O que antes era focado numa população mais jovem, já se sabe que está se espalhando para todas as faixas etárias e também entre os mais velhos. O aumento no número de procura por atendimento hospitalar também preocupa, só o número de mortos ainda, claro, não se vê nas proporções que se via lá em abril e maio, ainda estamos longe disso, mas é isso que o governo tenta evitar. Pois a partir de agora são as seguintes as medidas, basicamente, pubs e restaurantes têm que fechar às 10 da noite, mas não é assim, fechar a porta, deixar o último cliente entrar 10 para as 10, 10 horas da noite tem que estar tudo fechado, encerrado o expediente, indo para casa. A outra orientação que muda é uma muito curiosa, porque há 10 dias o governo estava estimulando as pessoas a irem para o seu local de trabalho, porque os centros das cidades grandes estão completamente vazios. Isso tem todo um efeito econômico para restaurantes, para o transporte, para as lojas. Pois agora o governo está dizendo o seguinte: se você puder, trabalhe de casa, e se seu empregador permitir, também fique em casa. E a terceira e última orientação mais impactante é que já estava tudo programado, já vinham fazendo testes, em estádios com 1.000 pessoas para o público poder voltar a acompanhar esportes como rugby e futebol. E no início de outubro seria liberado, um acesso para pelo menos 30% do público, a venda de ingressos também. Isso está cancelado, com data marcada só para o ano que vem. Então, futebol, estádio, bola rolando, com plateia, o público, torcedores, só para 2021. O que impactou, Essas medidas, muitas já vinham vazando na imprensa, eu já tinha falado aqui. Impactou muito porque quando o primeiro-ministro se manifestou, ele deixou bem claro que essas medidas podem sim ficar em vigor por pelo menos 6 meses, o que é bastante tempo, Em nenhum momento se foi dado prazos assim tão longos para o coronavírus, Uma outra situação é que o primeiro-ministro deixou também bem avisado, Olha aqui, eu estou dizendo, estou colocando essas medidas, se não forem cumpridas e se elas não tiverem efeito, eu vou para um plano mais radical. E o que poderia ser esse plano mais radical, Eles poderiam fechar totalmente os restaurantes, poderiam ir bares, Poderiam fechar as lojas, só deixar as lojas essenciais. Poderiam também fechar as universidades, que começaram a receber alunos essa semana, e também fechar academias, piscinas, essas áreas para prática esportiva, quadras de esportes, que é realmente um ponto de alerta do governo, que ele tinha liberado há pouco e só fecharia novamente se tivesse necessidade. Seria um segundo lockdown. Há quem diga que é inevitável esse segundo lockdown na Inglaterra, principalmente. Há também uma disputa, entre Inglaterra, Escócia e País de Gales e a Irlanda do Norte, porque são medidas diferentes, algumas são nacionais e outras são diferentes em cada um desses locais, Então fica difícil realmente das pessoas entenderem. Então eu vou dar um exemplo, Aqui já está valendo há 2 semanas a regra dos 6. Então se você tem uma família com 4 pessoas, você só pode se reunir num parque, numa área aberta, ou receber na sua casa mais 2 pessoas. O máximo são 6 pessoas. Na Escócia, não contam crianças, não entram as crianças nessa conta. Então, por exemplo, as crianças podem receber um número ilimitado de amiguinhos, Agora, na Escócia, já com as restrições que foram impostas nessa semana mais radicais, eles proibiram que pessoas de diferentes casas se visitem. Você não pode receber amigos em casa. Como o Reino Unido, como a Inglaterra tem feito, realmente tomado decisões, seguido a Escócia, mas sempre com alguns dias de atraso, isso pode ser também uma das medidas que o primeiro-ministro pode anunciar. Você imagina, nós estamos quase aí no Natal. O que tem que entender também é que aqui começou o outono e nós vamos nos encaminhar para o inverno. Essa é uma estação muito dura por aqui, de dias muito escuros, temperaturas baixas, tempo ruim, chuva, vento. Então, há uma preocupação
preocupação com a saúde mental também das pessoas, né? Você veja bem que a gente está restringindo, né? O que está sendo restringido, melhor dizendo, é o convívio social das pessoas. O que o Boris Johnson deixou claro, mas não assim no discurso, jogou tão aberto, mas é o seguinte, a estratégia do governo é tentar evitar um segundo lockdown, pelo menos por agora, essa estratégia, né? Tentar evitar um segundo lockdown e manter os negócios, as empresas, o comércio abertos, não, evitar essa quebradeira e manter as escolas abertas. Isso é uma questão de honra, uma questão fundamental. E só será realmente colocado nesse pacote de restrições em último caso. Uma outra possibilidade a gente tem tantas palavras aí nessa pandemia, esse glossário, né, do Covid, já tem lockdown, seria um mini lockdown, o fechamento de tudo por apenas ou por 2 semanas, né, para dar uma quebra nesse ciclo de contaminação. Isso seria feito porque aqui é uma possibilidade grande, porque aqui o ano letivo são 3 trimestres. Cada trimestre você tem umas férias de meio de trimestre, né? Que é 1 ou 2 semanas. E essas férias serão para o fim do mês de outubro. Estão chegando as férias de meio de trimestre agora desse início de ano letivo. E por isso, esse pode ser, sim, um ponto que o governo pode atuar. Ainda muitas especulações, o certo é que Boris Johnson também tem uma crise política para administrar, já que dentro do Partido Conservador há diferentes opiniões e, é claro, ele precisa, sim, do apoio, esse é um sistema parlamentarista, do núcleo duro do seu partido, que quer ver mais aberturas para a área da economia e menos restrições. Vamos ver como a população se comporta nos próximos dias e se realmente consegue conter esse aumento do número de contaminados. Mas isso tudo eu conto mais aqui para vocês nos próximos dias no canal do YouTube.